Oi, gente. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Hoje é dia 20, né? João César, deixa eu ver. Maria Júlia. Luiz. Giovana. Olha só, a pessoa resolveu aparecer. Vocês estão conseguindo me escutar bem, gente? Sim? Ótimo. E Eduardo. Ok. Olha só, nós vamos falar hoje sobre a distribuição da população da América Latina. A gente já tinha começado a falar aula passada, só que ficou faltando alguns pontos. Então, nós vamos voltar novamente nesse conteúdo aí, nessa parte, e retomar a partir disso, tá? Então, na página 377 do livro de vocês, é o módulo 3, certo? O capítulo 5. Então, por favor, todos peguem aí. Vitória chegando. Então, na página 377, nós temos aí a continuação nossa, ok? Então, distribuição da população da América Latina, nós falamos um pouco na aula passada sobre essa distribuição, que ela se concentra principalmente no litoral, né, como um todo. E deixa eu ver. Ana Beatriz chegou e o Carlos, certo? Olha só. Então, essa concentração ela tem principalmente no litoral, né? Nos litorais, né? Tanto no Brasil quanto na América Latina como um todo, em relação principalmente à colonização. São as cidades mais antigas, são os lugares mais próximos até para poder receber mercadorias do exterior e ter um processo de retirada das produtos que eram produzidos, eram coletados, extraídos aqui da região da América Latina e levado para as outras regiões do planeta. Por que tão importante ficar no litoral ali? Você tem uma relação também de chegada de mercadorias de fora, porque não era incentivado a produção de mercadorias aqui dentro, tá? Então, assim, a pensar, as pessoas produziam roupas, ok, as pessoas produziam roupas que eram para ser usadas pelos escravos, que eram extraídos do algodão e faziam no tear e produziam as roupas que essa pessoa ia viver a vida inteira usando aquela roupa, ou então era uma criança e ia passar para os filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Não eram roupas que as pessoas tinham coloridas, coisas do tipo, né? A minha mãe, ela conta claramente, ela não é desse período de início de colonização, né, gente? Senão ela tinha morrido há muito tempo, era uma múmia. Mas ela tem seus 56 anos, acredito que faixa de idade de algumas mães de vocês, ou dependendo avós, se tiverem sido muito novas mães, né?
E aí, a minha mãe, ela comenta que na época que ela era criança, um tecido, né, não é um tecido, uma roupa, coisa assim, mas assim, um novelo gigantesco, um grande de tecido, né, novelo grande mesmo. Vocês já foram no centro, provavelmente viu aqueles novelos, né, que ficam para vender o tecido, você compra 1 metro. Então, eles vendiam aquele novelo grande para poder ser produzida roupa da mesma cor, do mesmo jeito para todo mundo da família. E aqueles tecidos tingidos, eles eram muito caros, mas tão caros ao ponto de a troca que se fazia na época era um pedaço de terra, era uma chácara, em troca de um tecido daquele, ok? Então, a gente pensar em roupas naquele período era um negócio assim, ou era roupa do algodão mesmo, de algodão branca, ou aquele bege, né? Aquele cru, certo? Ou então a colorida era muito, muito cara, antigamente, muito antigamente. Na época da minha mãe ainda existia essa questão de troca porque a terra não valia tanto. A terra, que principalmente em Goiás, era muito barata. Hoje em dia é totalmente ao contrário, né, gente? Mas naquele período ali, gente, 50 anos atrás é pouquíssimo tempo. Se forem comparar aí, é muito tempo, assim, muito pouco tempo, né? Então, comprar esses tecidos, comprar essas roupas, chapéus bonitos, sapatos bonitos. Eu tô aumentando o volume. Meu menino tá dormindo aqui embaixo. Aumentar o volume, aumentar a quantidade desses materiais que eles utilizavam era sempre trazido de fora e isso era muito caro, então necessitava, além disso, um transporte interno se fosse para o meio do país. Por isso você tem uma concentração maior no litoral também. Aqui em Goiás, as pessoas compravam pinico, para vocês terem ideia. Porque não existia, tipo, à noite, você levantar e ir no banheiro ali dentro da sua casa. Isso não existia. Você tinha que atravessar tinha casa e aí tinha a latrina, que era o banheiro, que era uma fossa, era um buraco, né? Era uma casinha que eles faziam em cima e tinha um buraco que você fazia suas necessidades ali. Então eles tinham que atravessar o terreiro da casa todinho para poder chegar lá, isso à noite. Então eles compravam pinicos para poder fazer o xixi dentro de casa e de manhã levar para lá, para poder ser despejado. Nisso, nós não produzimos aqui em Goiás penico, que é um negócio muito básico, não eram produzido várias coisas, né? Sempre era comprado de fora e era pagado com ouro, ok? Outra coisa importante aí tem em relação aos centros principais, cidades principais. Existem cidades que são polos industriais, e aí ele tem, por exemplo, a cidade do México, São Paulo, Rio de Janeiro, Bogotá, que é na Colômbia, e Lima, no Peru. Então, essas cidades principais, você tem pontos de industrialização, o que movimentou muita gente do campo para a cidade. O que também forçou muita gente a sair do campo foi esse processo de a divisão da terra ser desigual, né? Então, nesse processo de colonização aí da América Latina como um todo, quem recebia, quem era donos das terras? Eram as pessoas ricas, quem eram amigos dos reis, né? Que recebiam essas terras. E aí, dessa forma, você tem uma concentração de terra na mão de poucas pessoas, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Em torno de 5 pessoas, se você contabilizar cada 5 pessoas, 4 pessoas hoje em dia vivem na cidade. Isso na América Latina como um todo. É muita gente morando nas cidades, né? E pouquíssima gente morando realmente no campo, certo? Que é um efeito aí dessa industrialização, que as pessoas foram em busca de melhor qualidade de vida, e efeito dessa questão do campo, da expulsão dos pequenos produtores para poder ter as grandes lavouras, né? A concentração de terra na mão de poucas pessoas. Colonização a gente falou, o processo de colonização no litoral também, próximo tanto ao litoral do Oceano Atlântico, aqui pra gente, no Brasil,
como no Oceano Pacífico, que é a maioria dos outros países que estão aí na América Latina, certo? Outras coisas importantes é o clima, mas principalmente o relevo, o tipo de solo, a quantidade de água que vai influenciar onde essas pessoas vão morar, né? Então, se forem observar, por exemplo, áreas de floresta, floresta amazônica, você tem uma concentração menor de pessoas morando nessa região, tá? É como se fosse vazios demográficos. Tem uma concentração muito grande numa área e em outras áreas você tem pouca concentração de pessoas e seriam chamadas de vazios demográficos. Esses vazios demográficos, além da floresta amazônica, nós temos regiões de desertos também, né, que faz com que tenha menor concentração de pessoas e as altitudes, no caso, a Cordilheira dos Andes não como um todo, tá? Se vocês observar no livro até, tem parte da Cordilheira dos Andes em que ela é muito povoada, certo? Mas você tem uma parte dela aqui, ó, no Chile, essa parte todinha aqui, ó, que você tem pouca concentração de população, bem pouca mesmo, né? Ao ponto de ser uma das as regiões, na verdade, que tem menor concentração de população, menor mesmo, é a região onde tem desertos, ok? Que aí você tem 2 desertos principais, tanto na Argentina quanto no Chile. A gente já falou sobre ele, não, também, né, nessa parte. Então, vamos falar sobre o crescimento e expectativa de vida da população, 378, tá? América Latina, continuamos nesse tema aí, e ele vai falar sobre as elevadas taxas de natalidade. Você tem uma propaganda muito grande do governo, um incentivo muito grande para as pessoas terem muitos filhos, ok? E as taxas de mortalidade, elas passaram a ser reduzidas. E como que passou a ser reduzida? Por vários fatores, a gente estudou isso no 7º ano, mas a gente revisa aqui um pouquinho para a gente lembrar. Vocês lembram a respeito de alguns fatores que tem a taxa de natalidade, a quantidade de crianças nascendo ser menor? Menor não. Você tem a natalidade está diminuindo atualmente, mas ele está falando aqui das taxas de mortalidade serem reduzidas. O que fez essa taxa de pessoas morrerem ter diminuído? Ter mais gente vivendo? Vocês lembram alguma coisa? Nada, gente. Não é possível. Alguma coisa. A questão de comida, que agora a mãe tem que trabalhar fora também. E casa, escola, tudo mudou de muito tempo atrás pra cá. Certo. A questão das mulheres, da alimentação, você falou que melhorou a qualidade dessa alimentação. Eu acredito, eu não deu para entender direito, estava muito barulho em volta na Beatriz. Desculpa, professora, porque, né, que não tem licença, papai. É porque eu falei que era alimentação de estar mais caro, não é mais igual, por exemplo, morar em fazenda, você faz sua própria comida. Agora você tem que comprar, era isso que eu estava tentando falar. Ah, sim. Você falou, então, questões relacionadas pela taxa de natalidade ter diminuído, né? Então, uma das questões da taxa de natalidade é o custo de vida ficar maior, as mulheres trabalharem fora, você ter programas de incentivo a contraceptivos, né? Você tem vários tipos diferentes de contraceptivos, você tem a laqueadura, você tem anticoncepcional, além disso tem também DIU, que hoje em dia está sendo usado bastante. Então, são vários tipos diferentes que vão fazer com que tenha menos taxa de natalidade, menos pessoas nascendo atualmente. Pensando na taxa de mortalidade ter reduzido, vocês lembram de alguma coisa? As pessoas pararam de morrer tanto. Por conta da medicina? Por conta da medicina. Como? O avanço da medicina? Certo. Depois do avanço de medicina, você falou alguma coisa? Não? Não? Tá. Esse avanço da medicina foi fundamental, realmente, em relação não só aos medicamentos produzidos, mas também aos estudos feitos e aprender o que faz
com que um verme entre dentro de uma pessoa e essa pessoa tem esse verme? O que faz com que uma doença, qual é a forma de propagação dessa doença, certo? Então, a forma de propagação, você estudar isso, entender isso, faz com que a população comece a estudar nas escolas, principalmente, ser passado isso dentro da família, passado em jornal, sei lá, em rede social, em tudo, e as pessoas passarem a ter consciência e ter uma vida mais com higiene, né? Se a gente for pensar em relação à higiene, à água tratada, né, ao saneamento básico, esgoto, as pessoas não beberem água diretamente do córrego, do riozinho que passa ali. Por exemplo, imagina você no córrego das Antas, está passando água, você está com sede, você vai lá e bebe água. Seria muito comum antigamente isso. Hoje em dia, comum não, a gente sabe que é poluído, aquilo ali faz mal, você não pode nem pegar o peixe que está lá, que você vai ter problemas, né? Então, isso tudo aí vai modificar a nossa forma de viver e você pegar, não tem como, não tem filtro, você ferve a água, esfria para depois você tomar, né? O nosso filtro de barro, vocês sabiam que o filtro de barro, o filtro mesmo de barro comum, né, que a gente tem na casa de vó normalmente tem bastante, ele é um dos melhores filtros do mundo em relação a filtrar a água com mais eficiência. Vocês sabiam disso? Não? Parece que a Vitória sim. É, Porque então, eu tenho em casa o meu filtro de barro. É por sim, causa disso. esses Europa, não sei o que, eu conheço só a Europa, gente, para poder citar, mas assim, tem vários nomes diferentes, de vários filtros diferentes, de marcas diferentes, eles não são tão eficientes quanto o filtro de barro. Claro que o filtro de barro tem uma água gostosa, tem depois que você passou, tem 5 anos que você tem ele, porque antes disso ele fica horrível, com água de barro mesmo, o gosto, né? Mas eu, pelo menos, não gosto da água com gosto de barro, mas quando ele já está usado há muito tempo, ele fica bem melhor. Então, essa questão de higiene, ela fez muita diferença. Mas tem um outro fator muito importante aí para diminuir a quantidade de gente morrendo, que foi as vacinas. Então, o incentivo a tomar as vacinas, por exemplo, aquela da gotinha, que é a vacina de paralisia infantil, as pessoas morriam por paralisia infantil. Ficava-se, nos Estados Unidos, tinha tanta paralisia infantil que as crianças elas eram colocadas em um tubo gigantesco para poder conseguir só respirar, porque paralisava até os órgãos internamente. E a criança não podia andar, não podia sair daquilo ali, ela tinha que ficar, eram galpões gigantescos com um monte de macas, camas, com todo um aparelho em volta, assim, a criança deitada. E várias, assim, centenas de crianças deitadas e os pais ali olhando aquelas crianças sem poder fazer nada. E aí quando você começa a ter vacinas a respeito da paralisia infantil, isso acaba, certo? E aquilo era muito inovador naquele período. E essas pessoas nunca puderam sair, elas morreram ali, naquele lugar. Hoje em dia, a paralisia infantil ela foi praticamente realmente erradicada aqui no Brasil. Todo mundo continuou tomando as vacinas certinho, né? As crianças tomam até os 5 anos de idade. E tem as campanhas de vacinação aí para poder ter o controle, tudo certinho, mas não só, tipo, ah, tem várias vacinas hoje em dia, gente, é muita vacina, não é só da gripe. Tem vacina de febre amarela, tem vacina para catapora, sarampo. Sarampo matava muita gente, né? Rubéola. Então são várias doenças ali, a tétano, que eram muito críticas, a pessoa sofria demais até morrer. O tétano dizem que é uma dor insuportável, é muito doído mesmo a pessoa morrer de tétano, né? E é muito feio a forma como a pessoa chega a falecer por conta de tétano. E é tão fácil contrair tétano, né? Se tiver uma queimadura mais séria, você pode ter tétano. Você pisar num prego, passar a mão numa roseira e tinha o tétano ali na pontinha da roseira, no espinho, você pega tétano. Tem várias formas de pegar tétano. Então, continuar tendo a vacina certinha, todo mundo, isso vai fazer e tem muita diferença, né?
E aí você aumenta a quantidade de pessoas que continuam vivas. A criança, ela nasce durante os primeiros dias ali, os 5 primeiros dias de vida dela, você tem que levar ela para vacinar, certo? E é doído, mas melhor uma vacina do que a pessoa ter a doença, sempre, né? Crescimento vegetativo, a gente falou a respeito de... O crescimento vegetativo, vocês lembram o que é, gente? Você pega a quantidade de gente que morreu, a quantidade de gente que nasceu, e diminui a quantidade de gente que nasceu, diminuído pela quantidade de gente que morreu, você tem um crescimento, você está crescendo a quantidade de população ou diminuindo, né? E aí você tem um aumento dessa população absoluta aí em relação principalmente à América Latina como um todo, ok? Os países que apresentam mais altas taxas de natalidade na América Central, né, com os índices de desenvolvimento humano mais baixos da América Latina. Então, a América Central, ela tem os índices de desenvolvimento muito baixos, você tem uma concentração de gente muito elevada. Então, já nos países que apresentam um IDH mais elevado, como Argentina, Chile, Uruguai, ele tem um crescimento reduzido na taxa dessa população. Então, você vai ter uma discrepância muito grande. Muita gente crescendo, quantidade de gente, muita gente, só que, ao mesmo tempo, você tem um índice de desenvolvimento humano abaixo. E aí você tem países que têm um índice de desenvolvimento mais elevado, com menor gente sendo produzindo gente, mas assim, aumentando a quantidade de gente, né, nessa população. Acho que deu para entender aí, ficou claro, né, gente, essa relação da população. Então, nós temos aí um quadro, que é a América Latina, indicadores sociais e econômicos de alguns países. Então, o Brasil está em terceiro aí, ó. Então, a população do Brasil é a maior. O Brasil é o maior país da América Latina e é o maior em relação à quantidade de população também. Taxa de natalidade, porcentagem por 1.000 pessoas aí, ó. O Brasil está em 15. Quando ele tem 15.000 pessoas nascendo aí em relação à taxa de natalidade, né? A porcentagem, 15%. E aí você vai observar outros países, Bolívia, 24%, que é a Guatemala, 26%. Você tem vários países que é muito maior a taxa de natalidade, né? Desses que foram pegos aí, né, gente? Logicamente, aí não tem tanta... Desculpa, gente. Logicamente aí que não tem tanta... outros países acabam sendo maiores nessa taxa de natalidade. A taxa de crescimento natural por 1.000 pessoas aí, de 2010 a 2015. Esse crescimento natural, ele é a quantidade de gente que nasceu pela quantidade de gente que morreu, diminui, você tem um crescimento ou não dessa população. Então, o Brasil está com 9,1, ele está com menos taxa de crescimento, né? E você tem todos os outros países com taxa de crescimento maior dessa população. E o IDH, disposição no ranking mundial. Então, nós temos aí no ranking mundial a Argentina, que está bem melhor, no caso está 45, né? O Brasil, ele está em 79, ele sempre fica no marromeno, não fica nem tão bem, nem tão ruim, sempre está lá no meio do caminho. E aí, nós temos alguns países, como a Bolívia, que ele está num ranking bem abaixo, está 118, e tem 130, que é Honduras, então são vários, 163, Haiti, né? O Haiti tem enfrentado uma dificuldade muito grande depois de 2011, então tem esse ranking aí que ele vai ter essa diferença. Vocês entenderam o que é esse ranking mundial de IDH? Sim ou não? A gente já estudou o índice de desenvolvimento humano, que ele leva vários fatores principais, né? Que é escolaridade, nível de escolaridade, analfabetismo principalmente, questão de qualidade de vida em relação à
quantidade de crianças, a expectativa de vida, de morte, quando que essas pessoas, a maioria das pessoas tem expectativa de vida realmente até a média que as pessoas sobrevivem. Você tem a quantidade de pessoas que morrem até inteirar 1 ano de idade. Então, são taxa de mortalidade infantil chamada. Tudo isso vai fazer com que tenha esse IDH. E aí eles calculam isso e colocam em um ranking, em uma tabela, dizendo quais países são melhores e quais países são inferiores, colocando nessa tabelinha cada um, certo? É esse ranking mundial aí. Se tiver alguma pergunta, gente, é só falar, tá bom? Vamos lá. Então, 379, nós temos o Brasil. É o país mais populoso da América Latina e ainda convive com o bônus demográfico. Então, ou seja, nós temos também a questão de ser o maior em relação ao tamanho também. Altas taxas de crescimento do século passado, a gente vê aí, já estamos só o Brasil, né, no 7º ano, agora a gente está falando com a América Latina e ele está comparando com outros, né. Então, ainda sem apresentar quedas constantes na taxa de natalidade e o crescimento vegetativo. Então, o Brasil está num processo de diminuição dessa população, né. E nós temos o México, segue nessa perspectiva aí, nós temos a Argentina, o Uruguai, e que tem diminuído também a quantidade dessa população, e o México, que é o 2º país mais populoso da região, ele vem apresentando taxa de crescimento vegetativo similar também. Então, você tem os países aí que têm uma maior industrialização, que tem diminuído a quantidade de gente nos seus próprios países, o crescimento vegetativo, né? A população do país, nós temos um percentual cada vez maior de idosos e a demanda dos governos em relação a investimentos, tanto na saúde quanto no previdenciário, que é para pagar essa aposentadoria para essa população, né? E existem já alguns países que encontram sim déficit e tal. Isso é muito relativo à forma que a gente vai observar e analisar isso, tá, gente? Porque falar que nós temos um déficit, para poder ter um déficit, nós temos que ter mais idosos do que jovens, e esses jovens, muitos deles não estarem trabalhando realmente. Isso não acontece aqui atualmente, não tem acontecido exatamente atualmente aqui no Brasil. As leis mudaram em relação ao trabalho, nós teremos que trabalhar muito mais, vocês terão que trabalhar muito mais para poder se aposentar do que os pais de vocês trabalharam e vão trabalhar talvez. Os avós de vocês trabalharam principalmente, os pais não sei, às vezes os pais de vocês ainda vão entrar nessa lei agora, né, para poder aposentadoria também. Então, é um tanto quanto tenso, porque eles ainda querem mudar mais ainda e pode chegar a ficar mais catastrófico, ok? E nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, porque uma coisa é falar, tá tendo um déficit, a gente tem que aceitar e falar, o governo tá certo de tirar essa aposentadoria nossa aí dessa forma. Na verdade, não tá, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, tá? E em relação, por exemplo, tem tanta gente que paga, vai lá na lotérica e faz a sua apostinha da lotérica, vocês já fizeram isso? Vocês não podem, né? Por lei não pode, pelo menos. Mas já viram alguém fazer, provavelmente. E é muita gente. E cada apostinha daquela vai uma porcentagem para aposentadoria. Ok? Então, assim, existem outras formas de ter uma aposentadoria em que é utilizado esse dinheiro para ir para a aposentadoria. Agora, o que acontece é o governo pegar essa parte que deveria ser para poder ter para aposentadoria, pegar esse dinheiro, gastar com outra coisa, dar anistia para um monte de empresa, falar, não, agora vocês não precisam pagar. Vocês me colocaram aqui no governo, vocês não vão ter que pagar os impostos que vocês estão devendo, não. Porque eu peguei o que estava devendo da aposentadoria do povo, que era para poder ser ali dessas apostinhas que acaba fazendo, né, em relação a, principalmente ali da lotérica, e utilizei ela para poder cobrir isso daí. E aí eu tirei da aposentadoria e falei que tem um déficit gigantesco, não tem como mais aposentar ninguém.
E aí a gente vai e aplaude e fala, que legal, vamos continuar assim, né? Então a gente precisa ter consciência nisso daí e ver e enxergar isso e reivindicar nosso direito de aposentadoria, assim. A gente está trabalhando e tem jovens, sim, para poder continuar tendo essa aposentadoria. Claro que se chegar a um ponto de ter muitos idosos, que pode chegar sem realmente acontecer isso, e não tem ninguém para aposentar, aí o trem complica. Só que para a gente pensar nisso, a gente precisa pensar num governo em que recebe muito dinheiro, gente. O que uma pessoa que está no governo ali vai receber, isso você tem dados que mostram na internet quanto que cada um recebe. Um salário de 25 mil daria para a pessoa sobreviver bem? Dá. Agora, eles não recebem 25 mil. Eles recebem de salário 25 mil por mês. Aposentam, trabalhando 8 anos, eles chegam a aposentar, né? Não precisa trabalhar a vida inteira como a gente precisa para poder se aposentar. Você está no governo, se aposenta ali com 8 anos, né? Além disso, tem a outra situação. Eles recebem por fora muita regalia. Por exemplo, vale alimentação, R$ 1.000 por dia. Olha só que situação. Como que você come R$ 1.000 por dia? Quem que come R$ 1.000 por dia? Um salário mínimo por dia. E eles recebem. Aí tem auxílio terno, tem auxílio transporte, tem auxílio não sei o que das contas. Na hora que vai ver, é 300 mil por mês que a pessoa recebe. Não é só aquele salário. A gente tem que ter consciência disso e reivindicar nossos direitos, sim. Agora, eu não estou falando para sair no meio da rua e bater panela, não, gente. Tem como fazer isso de uma forma que dê para poder a gente ter consciência, toda a população brasileira ter consciência, e na hora de votar, prestar atenção com quem que você vai votar. Prestar atenção quem está falando que não gosta desses tipos de regalias. Existem pessoas que estão no governo e devolvem essas regalias. E se essa pessoa que está ali no governo pegar esse auxílio alimentação, por exemplo, transporte, e usar para poder construir uma escola no estado dela, por exemplo, essa pessoa ela pode ser presa porque ela está tirando algo que deveria ser usado para um fim e colocando para outro. Não pode fazer isso. Isso daí foi o que pegou a Dilma e tirou ela do governo, porque ela pegou um dinheiro que era para ser usado para um negócio e usou para outro. Não era questão de dinheiro dela própria, mas é como se você tapasse buraco. A maioria dos políticos fazem isso, mas tiraram, esse foi o principal motivo que conseguiram realmente tirar ela do governo, tá? Claro que tinham outras questões ali embutidas em volta, que a gente não entra em questões, não só a favor de um político ou outro, a gente precisa ter simplesmente saber que existe isso e na hora de votar pensar a respeito. Qual político que realmente fala que é contra esse tipo de regalias? E na hora que tá lá, ele realmente devolveu? Tem como saber se devolveu ou não. Tem político que fala que é contra, na hora que chega lá não é mais, né? Então, é isso aí. É uma das coisas para a gente pensar a respeito. Diminuição de jovens e adultos, a gente fala um pouco a respeito, e metropolização e suas consequências. O que a gente faz quando tem uma relação, por exemplo, regiões densamente povoadas, pessoas que vão para cidades e aumenta muito a quantidade de gente nessas cidades. Essas cidades, elas estão preparadas para receber essas pessoas? Normalmente não. A maioria das vezes não. Goiânia foi planejada para 500 mil habitantes e era muita gente na época. Hoje em dia tem mais que o dobro disso, né? Tem em torno de 1.300.000 e pouco habitantes, 300 e poucos mil habitantes. Então, é muito mais do que foi planejada e você tem uma dificuldade gigantesca de locomoção dessas pessoas irem para os lugares. As ruas acabam sendo muito movimentadas, muito tumulto. Tem relação de falta de emprego, falta de moradia para essas pessoas adequadamente, né? Sistema de saneamento básico, saúde, alimentação, tudo isso daí, ó, ele tá na página 379. Vocês vão pegar e marcar, principalmente, o penúltimo parágrafo da página, tá? Que é esse daqui, ó. Penúltimo parágrafo da página aqui, ó. Esse daqui. Pegar e marcar ele, tá, gente?
ele é super importante. O índice de poluição atmosférica, ele acaba aumentando, né? Frequentes congestionamento de trânsito. Então, você tem problemas em relação às pessoas chegarem nos lugares dentro da cidade e não conseguir, porque está muito lotado, tem muita gente, né? O índice de poluição muito alto, você causa muitos problemas, acaba causando, na verdade, muitos problemas de respiração, né, respiratórios na população. O transporte público não consegue atender toda a população também. O correto seria ter metrô, trem, barco, tudo que pode ser usado de transporte, não só um tipo de transporte em si, né? Para poder ter essa locomoção dessas pessoas para os lugares, né? Tem mais alguma coisa aí que vocês queiram falar a respeito dessa urbanização acelerada, metropolização, coisa assim? Não? Nós temos também a questão dos lixos, dos esgotos, em que acabam poluindo os rios, as pessoas que não têm consciência de ter uma coleta, né? Às vezes passa o encanamento para poder levar esse esgoto até a Saneago para ser tratado. Não são todas as cidades do Brasil que tem isso, tá, gente? A maioria das cidades, maioria não, sim, mas boa parte das cidades do Brasil não tem saneamento básico. De água tratada talvez sim, mas o esgoto não. E o esgoto é essencial, porque se você trata o esgoto, você evita de ter proliferações de vários tipos de doenças, certo? Então, como tarefa de casa aí para vocês, fica a 380, tá bom? Então, a próxima página aí, vocês façam a 380 e fica a tarefa de casa para vocês, tá? Eu vou tentar ver se dá para postar logo o vídeo, é só quando a internet tá meio ruim. Eu acho que vocês repararam que eu mudei o lugar para poder fazer a nossa aula e hoje por conta da internet. Aqui é próximo mais ao roteador, então por enquanto vai ter que ser por aqui, né? Depois eu volto no meu cantinho quando a gente conseguir organizar um lá para baixo novamente. Então é isso aí, América Latina. Depois nós vamos passar sobre aspectos econômicos, importância das atividades agrícolas para a América Latina e indústrias na América Latina e assim por diante. Os blocos econômicos e questões socioeconômicas. Então, países que têm melhor qualidade e países que não têm tanta qualidade de vida, né? Essa 380 é facinho, rapidinho vocês fazem, né? 2 tempos, tipo, até agora, entre uma aula e outra, dá para vocês fazerem, acho que em 5 minutos. Rapidão. Que ela é bem objetiva, né? E é isso aí, a nossa aula está no finalzinho. Deixa eu só confirmar aqui se eu coloquei a presença para todo mundo. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando uma pessoa. Roger. Era o Roger que estava faltando. Então faltou o Gustavo hoje, o Matheus e o Iago. Vocês sabem se o Iago continua na escola, gente? Não? Ele não aparece nas minhas aulas? Ele aparece em alguma outra aula? Não? Certo. Passarei o nome para a coordenação do colégio. Por aí. Então, é isso aí. Tenham uma boa aula e bom finalzinho de semana, né? A gente sempre fica no finalzinho da semana.
quinta e sexta. E tchau, tchau pra vocês, gente. Com Deus.